Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de redação para o concurso do Banco do Brasil 2023. Em primeiro lugar, quero deixar claro que esta é uma aula introdutória, mas ao longo desses 3, 4 meses que faltam para a prova do concurso, nós teremos uma aula semanalmente em que nós vamos trabalhar a redação na prática com todas as possibilidades de abordagem de vários temas. Eu sei que algumas pessoas podem enxergar no Banco do Brasil uma oportunidade para mudar suas vidas, mas muitas pessoas pode ser que não saibam exatamente o que é um concurso público. E eu vou te explicar mais ou menos. Algumas pessoas têm uma dúvida entre concurso, curso, e eu já tive essa dúvida. Então eu vou te dizer em poucas palavras o que é e para que serve um concurso público. No concurso público você faz uma prova, e geralmente essa prova pode acontecer em várias etapas, como é o caso do Banco do Brasil, em que nós temos a prova objetiva, composta de 70 questões, e nós temos a prova discursiva, que é composta de uma redação. Elas são consideradas etapas diferentes, mesmo que sejam realizadas no mesmo dia. Você faz essa prova e, em sendo aprovado, você está apto, se seguir uma série outra de requisitos, a ser empossado, a exercer um cargo público. Uma dúvida que surge também muito nesses períodos em que abre concursos do Banco do Brasil é concurso mesmo ou é só um processo seletivo? Bom, quando fala-se em processo seletivo, dá-se a entender que é algo temporário. Não, não é. O Banco do Brasil faz concursos. A diferença é que o contrato de trabalho no Banco do Brasil não é regido pelo caráter estatutário, e sim pela consolidação das leis trabalhistas, ou seja, pela CLT. É como se você fosse um empregado público, de fato. Ah, mas aí nós não temos a estabilidade. Apesar de a estabilidade não ser idêntica ao de um servidor público no regime estatutário, o Banco do Brasil não tem uma cultura demissional, ou seja, ele não costuma ficar demitindo as pessoas. Se você fizer seu trabalho direitinho, você vai passar a vida trabalhando nessa instituição. Vamos lá, eu quero colocar aqui para você algumas informações essenciais sobre o concurso do Banco do Brasil 2023. Nós tivemos recentemente um outro concurso que aconteceu em 2021. Foram chamados mais de 4.000 pessoas. Agora o banco abriu um novo processo seletivo. As inscrições começaram agora, no dia 23 de dezembro de 2022, e vão até o dia 24 de fevereiro de 2023. As provas estão previstas para serem realizadas no dia 23 de abril de 2023. Então você tem aí quase 4 meses para poder estudar. E será que vale a pena? Claro que vale a pena. O salário é de R$ 3.622 para 30 horas semanais. Fora isso, ainda tem as vantagens advindas do cargo que você exerce. Então, eles vão pagar vale-refeição, auxílio alimentação, vão pagar auxílio creche, odontológico. Juntando aí todos os benefícios, você pode ter um salário mais ou menos de R$ 4.500, R$ 5.000, tá? Fora isso, o Banco do Brasil ainda paga o PLR. O que é isso? Participação dos lucros e resultados. Ele é mais ou menos pago 2 vezes por ano e esse valor varia, obviamente, do montante que o banco conseguiu arrecadar, teve de lucro ao longo do ano. Então, no ano retrasado, se eu não me engano, eu dei uma pesquisadinha na participação nos lucros e estava mais ou menos ali na primeira parcela uns R$ 9.000. Então, se isso acontece todos os anos, você tem aí praticamente R$ 20.000 extras. Que outro emprego te possibilita isso, meu querido? Vale muito a pena estudar, vale muito a pena fazer inscrição, que aliás é só R$ 50. Como este vídeo é um vídeo só de introdução, nós falaremos aqui hoje apenas e muito importante, sobre domínio da linguagem e sobre a estrutura da redação dissertativa argumentativa, que é o gênero cobrado pela Sesgra Rio, a banca examinadora desse concurso. Mas por que é importante conhecermos, dominar a linguagem? Isso você vai saber neste vídeo. E é essencial, é imprescindível que você saiba isso para que você construa uma boa redação dissertativa argumentativa. Para qualquer coisa que você faça, você precisa compreender os mecanismos da sua língua. O que é linguagem, então? Segundo Evanildo Bechara, um filólogo, um gramático do qual eu gosto muito, linguagem é aquilo que trata dos conteúdos da nossa consciência. Pareceu difícil, né? Mas não é não. Basicamente, a linguagem é o modo como eu me coloco no mundo e tenho esse mundo colocado para dentro de mim. É essencialmente o modo como eu traduzo a realidade para dentro da minha cabeça e o modo como eu consigo me colocar também nessa realidade. Segundo Carl Buehler, a linguagem é a forma que nós temos de compreender as pessoas à nossa volta e por elas sermos compreendidos. Ou seja, sem a linguagem a gente não consegue fazer absolutamente nada. Seja a linguagem ela verbal, falada ou não verbal, gesticulada. A essa altura você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tudo tem a ver com uma redação para concurso? Calma, a gente vai chegar lá e isso daqui vai fazer todo sentido para você. Mas para que isso aconteça, eu preciso que você compreenda a importância de dominar a linguagem. Para isso, eu vou ler um trecho de um livro do qual eu gosto muito, 1984, do George Orwell, que trata muito bem sobre isso. Está na página 287. Diz assim o trechinho. Wilson se encolheu outra vez na cama. Não importava o que dissesse. A resposta ágil o esmagava como uma cacetada. E ainda assim, ele sabia que tinha razão. 1984 é uma distopia escrita por George Orwell em 1948. Então a distopia já começa até no nome do livro.
E por que uma distopia? Porque tudo de ruim acontece nessa cidade, nesse país, que é governado pelo grande irmão, o Big Brother. No livro, as pessoas são proibidas de pensar por si próprias. E como isso acontece na prática? Bom, elas não podem falar ou escrever qualquer coisa sem que as teletelas estejam observando. Na distopia, existem várias telas, espalhadas por todos os lugares, inclusive nas casas das pessoas. E se essas teletelas vissem ou ouvissem algo que pudesse indicar uma espécie de rebelião contra o grande irmão, a pessoa era quase que instantaneamente presa e levada. Perceba aí a importância da escrita e da comunicação verbal. Uma das primeiras coisas que o grande irmão fez foi simplesmente cercear a liberdade das pessoas de escreverem e, assim, de organizar o pensamento. Nossa, organizar o pensamento? Como assim? Bom, você já pensou que sabia muito a respeito de um determinado assunto, e quando foi escrevê-lo, colocá-lo no papel, colocar coisas sobre ele no papel, você simplesmente não conseguiu? Não saiu nada com nada? Aquele famoso branco? Pois é. Provavelmente, embora você soubesse alguma coisa, o seu pensamento estava desestruturado, estava desorganizado, por isso que deu o famoso branco e você não conseguiu falar absolutamente nada sobre um assunto que aparentemente você sabia muito. O psicólogo canadense Jordan Peterson, aquele autor lá de 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, que não é um livro de autoajuda, é um livro extremamente importante para o nosso século, ele fala que escrever é igual a pensar, ou seja, aprender a escrever é aprender a pensar. Por quê? Porque quando você escreve, você organiza os seus pensamentos. Tem um outro livro muito bom que se chama A Mente Criminosa. Esse livro apresenta de maneira bem sutil como a escrita tem poder na resolução de erros lógicos na mentalidade dos criminosos. É um livro que vale muito a pena a leitura. Mas você quer ver como isso acontece na prática? Como que a escrita é uma forma de dominar e de organizar os nossos pensamentos? Eu vou te mostrar com um exemplo bem simples. Voltando à distopia pra gente fazer esse link com o nosso assunto aqui. Na distopia, como eu já falei, a população não podia escrever ou falar sem que fosse vigiada. Muitas águas correm por debaixo da ponte até que o Winston, ele é levado preso e acaba sendo torturado. E lá pelas tantas, já quando a tortura se estende por bastante tempo, o narrador vai expor aquela sensação de Winston. Pra ele percebesse a realidade ali à sua volta, de que ele soubesse que ele estava com razão, que aquele era um governo ditatorial. Ele não conseguia colocar isso com palavras. E o seu torturador, ao contrário, conseguia fazer isso muito bem, porque afinal de contas, estando no poder, ele tinha total liberdade para fazer o que bem entendesse. Então ele podia falar e escrever sem que ninguém o punisse por isso, porque afinal de contas, ele estava lá no alto escalão do partido, e não às margens do partido. Isso aconteceu com Winston porque, essencialmente, o vocabulário estava sendo suprimido. As palavras não estavam só sendo recriadas. Tem até uma passagem muito bacana que fala assim, que a essência da nova língua, do novo idioma, era que as palavras não eram simplesmente recriadas, elas eram destruídas aos montes. Então, uma coisa que poderia ser ruim, péssima, intragável, agora passava a ser só desboa. Ou seja, você tira a possibilidade de gradação, você vai excluindo a magnitude das palavras do seu vocabulário. E aí você não tem mais palavras com as quais se expressar. Você não consegue mais expressar os seus sentimentos, os seus desejos, porque as palavras simplesmente não existem, elas sumiram. E é basicamente isso que aconteceu com Winston. Você percebe a angústia da pessoa de querer expor o que está aqui dentro, mas ela simplesmente não ter palavras para o fazer? Ela simplesmente não conseguir fazer? A pessoa não consegue o quê? Se colocar no mundo. Ela não consegue viver de maneira satisfatória. Mas afinal, por que os concursos públicos cobram redação? Ora, obviamente você pode decorar um esqueleto de uma redação e se dá muito bem, mas não é isso que a maioria dos concurseiros, dos candidatos fazem. Basta ver que a etapa da discursiva, a etapa da redação é uma das que mais derrubam candidatos em concursos públicos. Na minha visão, os concursos cobram redação porque é uma lógica. Se você escreve bem, você pensa bem. Você tem um pensamento minimamente organizado. Você se demonstra coerente, você se demonstra coeso, sabe falar sobre algo sem desviar muito o foco do assunto. Ah, vale lembrar que aqui o pensamento organizado não é sinônimo de boa índole. Uma pessoa pode ter um pensamento, lógico, muito bem organizado, mas para o mal. Basta ver o personagem torturador aqui de Winston, que sabia muito bem dominar as palavras, tinha o pensamento organizado, mas estava fazendo mal. Não estou entrando nesse mérito, tá bom? Voltando aqui. Para uma instituição como o Banco do Brasil, você escrever bem demonstra que você tem um domínio do seu próprio pensamento. E se você domina o seu próprio pensamento, você domina também as circunstâncias da sua vida. Você domina muito bem o seu cliente que está ali precisando de um produto. Isso, para a instituição, não é só importante, é fundamental. Pensa comigo, no banco você terá de lidar inicialmente com pessoas que possuem um nível intelectual um pouco inferior ao seu. Pessoas que são mais simples, que vão lá pedir um empréstimo, e você precisa saber adaptar a sua linguagem para se fazer entendido por essas pessoas e conseguir vender os produtos bancários. De igual modo, quando você tiver lá a sua certificação CPA-20 que te habilitar a atender clientes um pouco mais sofisticados, um pouco mais exigentes, você vai precisar adaptar a sua linguagem para atender a esse público, para atender as necessidades desse público. Agora, se você não domina a sua linguagem, como que você vai adaptá-la? Não tem como, porque você já não a domina. Se você não tem domínio, não tem possibilidade de adaptação da linguagem. Por isso é importante que você tenha um vocabulário amplo, por isso que é importante que você tenha uma visão de mundo ampla, que você leia, que você estude, que você consiga conversar, passear sobre determinados assuntos, mesmo que não com tanta profundidade de especialista. Mas é importante que você saiba um pouquinho de tudo, para que você consiga atender o seu cliente da melhor forma possível. Outro lado,
Se você, na hora de fazer uma redação, não consegue sequer compreender a proposta do tema, como que você vai lidar com uma crítica do seu chefe, do seu superior imediato, por exemplo? Você será capaz de interpretar corretamente uma reprimenda do seu superior sem levar isso para o lado pessoal? Viu? A linguagem, a importância de escrever, a importância de dominar a sua língua está em todas as suas relações sociais. Isso acontece no seu casamento, no seu namoro. Por exemplo, um homem chega pra uma menina, pra sua namorada, e fala assim: ah, mas você teve uma atitude muito infantil. Aí a menina responde: você tá fazendo o quê namorando com uma criança? Ele disse que ela era uma criança? Não. Ele disse que a atitude dela foi infantil, aquela atitude. As outras não, aquela foi. Então perceba como você dominar minimamente a linguagem é vital para suas relações sociais, profissionais, estudantis, para tudo. Agora que você já compreendeu, que já ficou, acho que claro na sua cabeça, a importância de dominar os mecanismos linguísticos da sua língua, nós podemos passar para o que, digamos assim, o que mais interessa. Mas aquilo lá interessa também, viu? Para o que mais interessa, que são os tópicos essenciais do EDIT, em relação à redação para o concurso do Banco do Brasil. Vamos lá? O primeiro ponto. A redação, a Sesgran-Rio, a banca examinadora do concurso, pede que ela seja escrita em prosa. O que isso significa? Ah, eu vou ter que conversar com o examinador. Não! Você vai escrever de uma ponta à outra da folha. Você não vai escrever um poema, você vai escrever uma dissertação. O que é dissertar? Dissertar é expor algo, falar sobre algo, escrever sobre algo. E o que é argumentar? É você defender seu posicionamento, defender o seu ponto de vista, fazer com que o seu interlocutor acredite que o seu ponto de vista é o ideal, que o seu ponto de vista é o mais acertado. Para os aspectos de correção, a banca fala sobre adequação ao tema proposto. É aquilo que eu estava falando. Você precisa demonstrar que compreendeu, primeiramente, a proposta do tema, o que o tema está fazendo, está trazendo. Então, você precisa falar sobre aquele tema. Se o tema é novas tecnologias no setor bancário, você não vai me falar sobre, sei lá, novas tecnologias na educação. Porque é no setor bancário. Você está ali fugindo pela tangente do tema. Não pode. Você precisa falar especificamente sobre o tema que eles te derem. A adequação ao tipo de texto, segundo critério. Pelo amor de Deus, você não vai me escrever um poema, ou uma carta ao leitor, ou um artigo de opinião. Você vai me escrever uma redação dissertativa argumentativa, cuja estrutura nós vamos fazer aqui ainda nesta aula, tá bom? Coesão, eles vão analisar a coesão. Coesão é conectar, é ligar. O que é um texto? Um texto é um todo significativo que tem começo, meio e fim. Ele não é composto de frases soltas. Ah, professora, eu vou colocar aqui frases do William Shakespeare, vou colocar aqui umas frases do Luís de Camões e vou colocar aqui um fechamento citando algum outro autor. Querido, não é assim que funciona uma redação dissertativa argumentativa. Ela precisa ter um começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A redação não é feita de palavras soltas. É preciso ter uma sequência, uma referenciação, uma conexão. Isso é a coesão. Coerência! Coerência! Você precisa ser coerente no que você disser. Você não pode ficar enchendo muita linguiça, porque o corretor percebe, mas também não pode se contradizer naquilo que você está expondo. Então, se você disse lá no segundo parágrafo que a grama é verde, você não vai colocar lá no último parágrafo que a grama é azul. Porque aí você está se contradizendo. Um exemplo bem esdrúxulo, assim, bem paia mesmo. Mas eu vou dissecar isso com vocês nas próximas aulas. E vai ficar muito mais patente, muito mais claro quando a gente estiver trabalhando com exemplos práticos, quando a gente estiver construindo juntos a nossa redação, tá bom? Selecionar. Selecionar, ser capaz de selecionar os argumentos. Isso quer dizer o quê? Que se você, diante de um tema X, pensou em 10 possibilidades de argumentos para aquele tema, você vai ter que ser capaz de selecionar os melhores argumentos para apresentar ali e defender sua tese. A mesma coisa, se um cliente chega no banco falando para você sobre o problema que ele tem, você vai ter que ser capaz de selecionar ali entre os produtos bancários o que mais se adequa à situação, problema daquele seu cliente. Entende? Como uma coisa está atrelada à outra, a linguagem está em tudo, a linguagem é fenomenal. Só não gosta de língua portuguesa quem realmente ainda não compreendeu a importância que ela tem. Continuando. Organizar os seus argumentos. Bom, depois que você selecionou, dos 10 argumentos restaram 2, você vai organizar, distribuindo esses argumentos nos parágrafos da sua redação. Você não vai colocar um aqui, outro lá e embaralhar tudo. Não, você vai fazer a sua defesa, a defesa da sua tese, do seu ponto de vista, de um modo organizado. E por último, mas não menos importante, e aliás, essencial, domínio da norma padrão. Então, meu querido, mesmo que você seja a favor da tal linguagem neutra, mesmo que você seja a favor de utilizar determinados outros termos, não faça isso na redação para o concurso do Banco do Brasil, porque senão você será penalizado. Provavelmente pode ser até desclassificado por não utilizar a língua portuguesa como ela está prevista nas normativas. Outro ponto muito interessante. A banca já deixa claro que você não pode fazer. Então você não vai fugir ao tema.
Se a banca te pediu novamente para falar sobre novas tecnologias nos bancos, você não vai falar sobre novas tecnologias na educação, como se isso fosse o tema essencial. Você pode até dar uma pincelada, você pode fazer um link aqui, outro ali, uma conexão entre os temas, mas não pode fazer do tema da nova tecnologia educacional como principal, porque o tema é a tecnologia mais aplicada ao conhecimento bancário, aos bancos, tá bom? Você não vai desenhar, não vai escrever em verso e não vai escrever em outra língua. Ou seja, você vai escrever na norma culta padrão brasileira, você vai escrever em língua portuguesa, você não vai fazer nenhum tipo de rasura. Ai, professor, eu acho tão lindo colocar coração no lugar do pingo no i. Não, criatura. Acho tão lindo fazer bolinha no lugar do pingo do i. Não! O pingo no i tem que ser um pingo, não pode ser bolinha, não pode ser coração. E isso, inclusive, se você tem esse hábito, pode te desclassificar, pode zerar a tua redação. Não faça isso. Outro ponto que a banca trouxe, sinais e assinaturas. Você não pode assinar a sua redação fora do campo que está previsto ali. Vai estar um campo especificado para você colocar seu nome, seu CPF, tudo bonitinho. Fora desses lugares, não coloque, porque a banca pode entender que você está tentando se comunicar com algum corretor. E isso é crime. Isso pode zerar a sua redação te desclassificando do concurso, porque afinal de contas, a redação ela é de caráter eliminatório. Se você não alcançar o mínimo, que é 70 pontos, e se você for tiver a sua redação zerada, você é completamente eliminado do concurso. Por mais que você tenha tirado 90, 100 pontos no concurso no geral. Você gabaritou a prova. Se você tirar 0 na redação, você é eliminado do concurso. Tá bom pra você? É algo muito, muito sério. Inclusive, nessa parte aqui entra a questão do título. Se a banca não trouxe, e no ano anterior ela não trouxe uma linha separada para o título, geralmente é assim, tá lá a folha, e aí aqui estão as linhas para você escrever a redação, só que aqui em cima terá uma linha separada. No último concurso que eu fiz, que foi da banca OCP, que eu fiz para o cargo que eu estou ocupando agora, de professora na rede estadual do Mato Grosso do Sul, tinha uma linha separada. Então eu sabia, bom, a banca está falando que existe a possibilidade de eu pôr título, então eu vou pôr aqui o título, né? Porque às vezes é melhor sobrar do que faltar. Nesse caso em que a linha estava separada, é melhor sobrar do que faltar. Agora, no caso da redação para o Banco do Brasil, se a linha não estiver destacada, não coloque título. Não coloque. Não que seja proibido, não é proibido, via de regra. Mas o que acontece? Você tem 30 linhas para desenvolver seu texto. Sei lá, aconteceu uns paranauê, você errou um pouco, e aí você está precisando muito, muito, muito de uma linha a mais, porém você utilizou para o título. Um título mal colocado, um título mal condensado, digamos assim, com as ideias centrais do texto, pode fazer com que o examinador até ache, o corretor até ache que você foi infeliz na criação daquele título e diminua sua nota por causa disso. Agora, a parte principal, digamos assim, é o cerne da questão aqui da aula, praticamente, que é como estruturar a redação dissertativa argumentativa. Nesta aula, lembrando, nós não vamos trabalhar especificamente com temas para que a aula não fique muito longa. Na aula da semana que vem, de posse já de todas essas informações, a gente vai trabalhar um tema. E eu vou ensinar a vocês como fazer uma redação, quais são as possibilidades de abordagem deste tema, tá? Mas hoje nós vamos só montar aqui a estrutura, o esqueleto da nossa redação, como que ela está estruturada. Porque eu sei que pode ser que você tenha experimentado, que você tenha vivenciado um estudo ali um pouco precário numa escola pública, ou que você já tenha há muitos anos não estude sobre isso, então algumas pessoas estão aqui começando do zero, meio que do zero ali. Como se estrutura a redação dissertativa argumentativa? Primeiro ponto essencial, cuide da estética. Nossa, mas o que tem a ver, professora? O que importa é o conteúdo, não a embalagem. Pro corretor, e eu sou corretora, corretor é muito importante a estética da sua redação. Ele bateu o olho assim, ó, tchá, e vê uma coisa linda. Um espacinho ali de 2 dedinhos do parágrafo, e termina ali na margem, começa no começo da margem, e finaliza de novo na outra margem, sem ultrapassá-la. Entende? Os parágrafos ali, mais ou menos todos com a mesma quantidade de linhas, bem distribuidinhos. Então, você precisa se atentar à estética da sua redação. Sobre a letra, você precisa minimamente fazer uma letra legível. Se puder caprichar nessa letra e deixar ela lindíssima, melhor ainda. Mas se você for daqueles que, meu Deus do céu, minha letra é uma desgrama, não tem problema, tá? Desde que ela seja legível, desde que você capriche nos outros pontos da sua redação. Então vamos lá! Como se estrutura a redação dissertativa argumentativa? Primeiro, ela possui 4 parágrafos, no mínimo 4 parágrafos. Ah, professora, eu vou fazer com 3, aprendi que posso fazer com 3. Não, não pode fazer com 3. Não enquanto eu estiver ensinando, você vai fazer com 4. Por quê? Lá você vai ter entre 20 e 30 linhas para poder desenvolver a sua redação. No mínimo, tá? No mínimo. Não se faz uma redação dissertativa argumentativa muito, muito bem feita com 15 linhas. Que é o que basicamente você teria se fosse fazer só um parágrafo de introdução, de conclusão, de desenvolvimento. Você vai fazer 4 parágrafos. Não 3, não 2, não 6, no mínimo 4 parágrafos, no máximo 5. Se você é uma pessoa que escreve muito, pode escrever 5 parágrafos, tá? Primeiro parágrafo. Então, voltando. Você terá de escrever 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, você vai escrever a sua introdução. O que é a introdução? É você apresentar o tema e já de cara colocar ali o seu posicionamento. Eu vou deixar isso muito, muito claro na semana que vem, nas próximas aulas. Por enquanto, anote isso daí. Anote que você precisa cuidar da estética, anote que a redação dissertativa argumentativa precisa ter 4 parágrafos, que no primeiro parágrafo é a introdução com a apresentação do tema e a demarcação do seu posicionamento. Você já vai se posicionar aí.
O segundo parágrafo, você vai colocar o problema 1 da sua tese, do seu posicionamento, daquela informação que você colocou lá no primeiro parágrafo. Só note isso, não se preocupe ainda, eu vou explicar isso muito claramente na semana que vem. E vai discorrer sobre esse problema, apresentando suas implicações, argumentando sobre ele, fazendo com que o interlocutor perceba que você tem conhecimento sobre isso e que você tem a razão. E você está certo no que você está apresentando. Então, você precisa ter uma base sólida de argumentação. No terceiro parágrafo, você vai fazer a mesma coisa que no segundo, só que com um problema diferente. Então, você vai colocar problema 2 mais a argumentação, as implicações desse problema. No quarto e último parágrafo, você vai colocar a conclusão, você vai fazer o fechamento. E como se faz isso? Você retoma a tese, ou seja, os problemas centrais, o seu posicionamento central, com outras palavras, e vai dar a conclusão, o fechamento. Diferentemente da redação para o Enem, a redação para o concurso do Banco do Brasil não cobra que você faça uma proposta de intervenção, ou seja, que você solucione o problema. Você não vai precisar solucionar os problemas que você desenvolveu ali ao longo da sua redação. Você precisa apenas fazer um fechamento, uma conclusão. Isso vai ficar claro nas próximas aulas. Não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, não vamos pular a etapa. Por enquanto, fique com isso na sua cabeça, ok? Retomando, vai caprichar na estética da sua redação, distribuir igualmente o número de linhas de preferência, você vai escrever direitinho os parágrafos, fazer direitinho o recuo dos parágrafos com 2 dedinhos, se preciso, conta lá os 2 dedinhos, porque isso faz diferença na correção. Você vai respeitar o início e a finalização das margens, vai usar a pontuação direitinho, vai colocar pingo nos is e não coração ou bolinha, tá bom? Você vai escrever 4 parágrafos, sendo o primeiro de introdução, com a apresentação do assunto, do tema, e com a demarcação do seu posicionamento. Você vai escrever no segundo parágrafo o problema 1 da sua tese, mais a argumentação. No terceiro parágrafo, o problema 2, mais a argumentação. E no quarto parágrafo, a conclusão, o fechamento. Vai ficar lindíssimo, maravilhoso. Nota mínima 70. Se você fizer isso daí, e tiver minimamente assim bem construída a sua ortografia, a gramática, a regência, a concordância nominal, concordância verbal, você vai se dar muito, muito, muito bem. Você consegue o mínimo, que é 70 pontos. Porque a redação, ela é só eliminatória, ela não é classificatória. Então você não precisa tirar acima de 70. Se tiver, é muito bom, né? Mas se não tirar, os 70 ali cravados vai te fazer ficar igual a qualquer outra pessoa que tiver a mesma pontuação que você. Nem sobe, nem desce. Para finalizar essa aula, eu gostaria de dar uma dica essencial de uma pessoa que foi concurseira por 3 anos. Eu fiz o concurso do Banco do Brasil em 2021 e eu não passei por muito pouco. Eu zerei matemática. A matemática comum, eu não zerei, eu ainda consegui acertar uma. Mas matemática financeira eu zerei. Eu chutei a mesma letra, todas na letra A, e a minha prova só caiu a alternativa C, D e E. Então eu chutei uma mesma letra e não caiu essa letra. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele tem um propósito para nossa vida que vai muito além daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar. Então, depois de um tempo, eu passei, em 2022 mesmo, eu passei 2 concursos para a área de educação. Passei para professora no município de Três Lagoas e passei para professora no estado do Mato Grosso do Sul, um estado ótimo para selecionar. Não era propósito do Senhor que eu estivesse trabalhando no Banco do Brasil, apesar de gostar muito da área do mercado financeiro. É uma área que eu descobri estudando para o concurso, me apaixonei prontamente e gosto muito de estudar sobre isso até hoje. A dica que eu dou para você é: não existe circunstância perfeita. Não existe. Você tem que fazer o que pode, com o que tem, onde dá. Não dá pra ficar reclamando. Não há tempo pra ficar reclamando. Eu estudava pro Banco do Brasil. A reprovação foi uma coisa que me doeu muito, porque foi o concurso que eu mais me dediquei, porque como não era minha área de estudo, minha área de estudo é educação, é língua portuguesa, é letras, literatura. Então, eu tive que me dedicar, digamos assim, um pouco mais para o Banco do Brasil. E me doeu muito a reprovação, porque eu estudava. Eu tinha o costume de estudar sentadinha na mesa, com notebook, com celular, ver videoaulas, anotar e tudo mais. Depois que minha filha nasceu, eu não tinha mais essa possibilidade. Eu precisava estudar o tempo que desse, onde desse. Sabe? O tempinho que ela tava ali dormindo no meu peito, mamando, era o tempinho que eu tava estudando, tava ouvindo videoaula pelo celular, às vezes tava lendo PDF. Eu tive de estudar muito por PDF, porque era a única coisa que eu podia fazer. E fazer resolução de questões. Eu fazia cerca de 200 resoluções de questões por dia, tá? E claro que não eram questões enormes de interpretação de texto, nada disso. Eram questões do CESP mesmo, verdadeiro ou falso, pronto, era assim que funcionava. Então, a minha dica essencial é: não fique se apegando a detalhes. Faça o que você pode com o que você tem, onde dá. Isso vai fazer com que você seja aprovado no final. Também não se compare com outras pessoas. Não compare o seu tempo de preparo com o tempo de preparo de outras pessoas. Ah, mas fulano já tá estudando há mais de 1 ano. E daí? Eu estudei por quase 1 ano. E mesmo assim eu não passei. E houve pessoas que eu segui aqui no Instagram, que eu conheci aqui no Instagram, que elas estudaram assim que abriu o edital, 3 meses, cravadinho. E conseguiram passar. Então, existem muitas variáveis para o dia da prova. Você pode não estar no bom dia, principalmente se você tiver que se deslocar para um lugar muito longe. No meu caso, eu tive que me deslocar quase 200 quilômetros para fazer essa prova do Banco do Brasil. Então, assim, eu cheguei lá, eu me decepcionei com a prova, porque foram 3 tipos, né? O tipo A eu sabia que muita gente ia conseguir por causa da matemática, porque a prova em si estava fácil. A prova não estava difícil, mesmo a área específica. Mas eu tinha lá diabo da matemática pra me atrapalhar a minha vida. Enfim. E já a prova do tipo C, que foi a prova que caiu lá pra área do Nordeste, estava maravilhosa para a minha pessoa. Se eu tivesse feito lá no Nordeste, certamente eu teria passado. Porque a prova estava num nível altíssimo em questão de conhecimentos específicos. Então, isso iria meio que mitigar um pouco a facilidade das outras pessoas em matemática. Não iria me deixar tanto no prejuízo. Porém, o que me tirou mesmo do jogo fui eu mesma, né? Que acabei zerando toda a matemática ali. Essa é a dica essencial pra você, a dica de ouro. Nunca vai existir uma circunstância perfeita. Sempre vai ter um problema. Sempre vai ter algo a ser resolvido. Sempre vai ter algo a ser feito. Sempre vai ter uma louça a ser lavada, uma casa pra ser limpa, uma criança chorando,
passando, um familiar doente, um amigo que você ama muito precisando da sua ajuda, sempre haverá alguma coisa. Não existe circunstância perfeita. Faça o que você pode, com o que você tem, onde dá. A terceira dica de hoje. Leia o documento de responsabilidade social do Banco do Brasil. Acompanhe suas páginas oficiais, principalmente no YouTube e no LinkedIn. Tá? O LinkedIn é uma rede social, para quem não sabe, que ele é uma rede social corporativa, para empresas, para pessoas que estão procurando empregos. Perfeita aquela página. Para quem precisa buscar informações sobre a instituição bancária, tá? Sobre o Banco do Brasil em si. Por que eu falo isso? Porque lá nas páginas você vai ser capaz de identificar quais eventos o Banco do Brasil está promovendo, quais eventos ele está patrocinando, qual é a visão do banco, que o banco tem da sociedade, das modificações que estão acontecendo na sociedade, tudo isso, essas suas leituras, essa sua visão que você vai estar construindo junto com o banco, vai favorecer os seus argumentos na hora da redação. Porque a redação, os temas, via de regra, eles não vêm descolados da realidade bancária. Pelo contrário, ele sempre traz ali alguma questão importante, que precisa ser averiguada pelas pessoas que vão se tornar funcionários do banco. Precisam ser pensadas para essas pessoas também, certo? Nós ficamos por aqui. Espero do fundo do meu coração que essa aula tenha lhe sido útil e aguardo você na semana que vem para que nós trabalhemos um tema muito quente, muito importante, com várias possibilidades de abordagem. Até lá! E lembre-se, não existe circunstância perfeita. Faça o que você pode, com o que você tem, onde dá. Beijo grande, tchau!